Olá, amigos. Estamos aqui para mais um episódio diário. Hoje, Emmanuel nos convida para o trabalho sempre. Vamos refletir sobre o trabalho sempre? Vamos para a vinheta e voltamos já já. Olá, amigos. Me chamo Wagner Alberto. Estamos aqui para mais um programa diário, episódio diário, em que estamos aqui com o livro Coragem, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito, nesse caso dessa mensagem, Emmanuel, em que ele nos traz a reflexão do trabalho de sempre. Sempre estarmos no trabalho. Poxa, Wagner, mas eu já trabalho. Sim, nós temos a nossa função, o nosso emprego. Mas o trabalho aqui que nós vamos falar é do trabalho do Espírito. É para essa evolução. Porque já lemos o Evangelho, temos o conhecimento. E como vamos colocar em prática esse Evangelho? O trabalho. E ele começa dizendo o seguinte: trabalho sempre será o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Olha só, ele já começa dizendo os benefícios do trabalho. Reconforto, progresso, alegria e renovação. Nós já falamos de renovação em outro episódio diário. Renovação sempre. A renovação, ela faz parte da vida do espírito. Nós reencarnamos para nos renovarmos através de novos conhecimentos, de novas ações e novos convívios. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio em que te escores e surpreenderás para logo a precisa libertação. Quer dizer, a dificuldade é uma libertação da alma. Aquele solo que te derrubou, ele vai ser a mesma terra que vai te erguer. Nós não caímos? Simbolicamente dizemos que caímos, nos arrastamos? Então, quando éramos crianças, quando íamos começar a aprender a andar, quantos tombos não tivemos? Ralávamos o joelho, mas aquela terra em que apoiávamos a mão era a mesma terra em que mantemos nós em pé. Então, tenhamos isso. Quando a névoa da tristeza te envolve em melancolia, procura nele o clima a que te acolhas. Observar-te-ás sobre o novo clarão de encorajamento e esperança. Quando eu me lembro que a gente estava fazendo uma viagem, começamos a descer uma serra e era uma névoa danada e a gente bem devagarinho ali com medo. Mas como chegamos na última curva, que vimos aquele marzão, era a Serra de Caraguatatuba, em São Paulo, que olhamos aquele marzão, aquele dia lindo. Então é isso que ele está te dizendo. Aquela névoa que você vai passar, vai chegar uma hora em que vai tudo se abrir. A névoa vai ficar para trás. E daqui para frente é só alegrias, só momentos de felicidade, até vir a próxima névoa. E é assim a vida. A vida é essa. Passamos por névoas e achamos que aquele momento é longo, não parece não acabar. Mas quando sai a névoa, vem aquele dia lindo. Amanhece outro dia. Já percebeu quando você abre a janela e fala, que dia lindo, como tudo é diferente? Olha os pássaros que voam, como disse Jesus. Os pássaros não plantam, não ceifam e recebem tudo de Deus. E imagine você que está ali na luta, se esforçando. Deus proverá tudo para você. Ante a mágoa que te busque
à vista de ofensas com que absolutamente não contavas. Utiliza-o por remédio salutar e obterás em tempo breve a bênção da compreensão e tranquilidade do esquecimento. E ele continua, perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano e a breve espaço granjearás serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra. E ele fecha o seguinte, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tem uma passagem de Saulo com Abigail, em que ele está assim nesse momento, esmorecido, triste, melancólico, aonde ele chega para pregar, ninguém escuta ele, é expulso de Damasco, sai de lá dentro de vasos, potes de água, para não ser morto. O pai dele excomunga ele, tira ele da vida da família, chama de louco, porque agora ele é cristão, deserda, quer dizer, ele não vai ter direito mais aos bens do pai, e ele se recolhe numa caverna. E ali adormece, e ele tem um encontro com Abigail. E ele chega para Abigail, triste, vitimado, tipo, nada que eu faço dá certo, tô aqui, mudei a minha vida, vocês não pediram para eu mudar, eu mudei, me renovei, você lembra que nós falamos de renovação? Me renovei, tô trabalhando por Cristo, mas não recebo nada. E ela fala, ama. E ele como ama? Sim, ama todos aqueles que te agridem. Tá, mas se eu não der conta de amar, trabalha. Trabalha. A cada dia. Tá, mas se eu não... Espera, que chegará o momento certo, que vai colher os frutos de tudo. Mas eles são cruéis comigo, perdoa. Quer dizer, ama, trabalha, espera e perdoa. 4 vezes ela só responde isso para ele. Está lá no livro, capítulo 3, de Paulo Estevo. Convoco vocês a ler essa obra. É uma obra de transformação, em que um homem cruel, requisitor dos cristãos, perseguidor, se transforma no vaso mais raro, que, como Jesus diz a Ananias, ele é o meu vaso mais raro. E é o Paulo que nós conhecemos hoje. O Paulo que proclamou o nome de Cristo e o evangelho nos gentios. Gentios era aquele povo que não acreditava em nada. E muitos se transformaram em cristão. Paulo, que temos as cartas em que ele mandava para as comunidades, para que tivessem sempre bom ânimo, tivessem sempre força para buscar. Meus irmãos, que possamos buscar nessa essência da gente, nessa imortalidade, o ser, e deixar um pouco do ter de lado. Que possamos viver com o necessário, porque o supérfluo nos vai tirar do caminho do Cristo. Que possamos, nessa reflexão de Emmanuel hoje, em que ele nos traz o trabalho sempre. Eu estou sempre no trabalho do Cristo, do seu evangelho, dos seus ensinamentos, ou eu estou no trabalho
do materialismo. Não consegue seguir a Deus e a Mamon. Dai a César o que é de César e a Cristo e a Deus o que é de Deus. Que possamos, dentro do trabalho, sempre buscar a nossa imortalidade e a nossa centelha divina. Porque Jesus disse, sois luz e valei-nos da nossa luz. A paz do Cristo esteja em vossos corações. Obrigado e até o próximo episódio diário. Um grande abraço a todos. Não deixem de seguir a nossa página, compartilhar, curtir, deixe o seu like, que é o seu aplauso, para que possamos continuar levando o Evangelho. Compartilhe, mande para os seus amigos. Temos vários programas na TV Comunhão. Um grande abraço a todos.